Eu tive um sonho, da esse sonho foi real demais. O que está sendo dito aqui, 03, será noticiado com 24 horas depois, com 48 horas, no máximo 72 horas depois. Nesse sonho, na sua continuidade, eu vi a Venezuela. Eu vi o número 3, são 3 meses. E vi o prazo de número 3, que são 3 meses, pois iria não, vão acontecer. Quem diz iria, é porque não vai. Quem diz vem, vai acontecer, é porque vai acontecer. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando pelo seu Santo Espírito. E contempla, Reginaldo, o número 3, que significa 3 meses. E esses 3 meses irá acontecer no país venezuelano coisas que nunca aconteceram desde o dia que o presidente Nicolás Maduro assumiu a presidência da República daquele país. Mas esses 3 meses será notícia internacional. Nesses 3 meses, o país venezuelano será notícia internacional. O país venezuelano será notícia internacional. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Necessário é que aconteça isso para que alguém ou alguma autoridade, não sei, possa contemplar e ver. Aí quando olhar e ver, verdadeiramente isso foi e aconteceu. E aí depois disso talvez venha algo mais grave, mais sério, né? O atalaia tocando a trombeta. Nada mais do que Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 5. Aquilo que nós acabamos de ler. Ezequiel 33, o atalaia tocando a trombeta. Então eu não vou pagar o preço, eu tenho que tocar a trombeta. Convida mais 7.000 pessoas para vir participar dessa live nesse exato momento. São 21 e 13, 21 e 13, né? Data do 12 de 5 de 2025, 12 de 5 de 2025, né? 12 de 5 de 2025, 21 e 13. Bem, eu tive um sonho, como esse sonho foi real demais, e graças a Deus eu passei por dentro desse sonho. Graças a Deus eu passei por dentro desse sonho. Passeando eu por dentro desse sonho, eu pude bem explorar bastante esse sonho. Em ponto que não me deixou dúvida. Eu vi nesse sonho, compartilha com mais 7.000 pessoas, com o maior número de pessoas dessa live, porque o que está sendo dito aqui agora será noticiado daqui a 24 horas, 48, 72 horas no máximo. 72 horas no máximo. Atenção, 03. O que está sendo dito aqui, 03, será noticiado com 24 horas depois, com 48 horas, no máximo 72 horas depois. No máximo. Nesse sonho, na sua continuidade, eu vi a Venezuela. Neste sonho, na continuidade, eu vi o país venezuelano. Aí eu já saio do Brasil, eu vou para um país que não é o Brasil, que é a Venezuela. Eu vi o número 3, são 3 meses. Esses 3 meses irá acontecer coisas que nunca aconteceu desde o dia em que Nicolás Maduro
assumiu a presidência da Venezuela. Em 3 meses, irá acontecer coisas na Venezuela que nunca aconteceu desde que Nicolás Maduro assumiu a presidência da Venezuela. Vocês olham que eu não estou supondo, que eu estou afirmando, que eu estou dizendo com riqueza de detalhes, porque a minha interpretação do sonho foi muito real. A minha interpretação do sonho foi muitíssimo real. E aí eu saí do Brasil e fui à Venezuela, o país venezuelano. E vi o prazo de número 3, que são 3 meses, 3 meses na Venezuela, que iriam acontecer coisas, vão acontecer. Quem diz iria, é porque não vai. Quem diz vai acontecer, é porque vai acontecer. 3 meses vai acontecer coisas na Venezuela, no país venezuelano, que nunca aconteceu desde que Nicolás Maduro assumiu a possível cadeira presidencial da Venezuela. Isso foi bastante forte e real. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando pelo seu Santo Espírito nesse exato momento. Aqui vocês têm a informação espiritual. Aqui você tem a informação espiritual, e essa informação espiritual que você tem aqui será dita muitas coisas, não por sua totalidade, mas muitas coisas que aqui estão sendo ditas, reveladas antes do acontecimento, 24 horas antes, 48 horas ou 72 horas antes. E quem fala assim tem certeza do que fala. Eu vi a Venezuela, o país venezuelano. Vendo a Venezuela, o Senhor dizia, olha e contempla, Reginaldo, o número 3, que significa 3 meses. E esses 3 meses irá acontecer no país venezuelano coisas que nunca aconteceram desde o dia que o presidente Nicolás Maduro assumiu a presidência da República daquele país. Ninguém nunca viu. Mas esses 3 meses será notícia internacional. Nesses 3 meses, o país venezuelano será notícia internacional. O país venezuelano será notícia internacional. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Fala, meus queridos. Hoje vamos falar de detalhes de como foi feita essa invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Nós sabemos que os Estados Unidos, provavelmente na calada da noite, ou o time 6, dos SEALs, ou um time Delta, invadiu a Venezuela. Mas a pergunta é como? Pelo mar, pelo ar, pelo chão? Como que eles conseguiram chegar até a Venezuela e resgatar essas pessoas sem que ninguém percebesse? Claramente, nós sabemos que o Maduro estava na Rússia, ou seja, as pessoas estavam distraídas na Venezuela quando tudo isso aconteceu. Mas a pergunta é, fizeram à noite, com armas silenciosas, algumas pessoas morreram para que eles chegassem até a embaixada, e como que a embaixada que o Brasil deveria estar protegendo não viu nada, porque parece que o Lula só ficou sabendo de tudo depois que as pessoas já estavam nos Estados Unidos. Uma missão que manda um recado ao regime Maduro. O regime Maduro já está brigando com o seu braço direito, que é o Cabello, que mentiu, dizendo com medo do Maduro que ele fez um acordo com os Estados Unidos. Nós sabemos que não. Por quê? Porque o próprio Marco Rubio disse que a missão foi uma missão de sucesso. Então vou tentar trazer para você algum detalhe para a gente fazer umas análises. Algumas pessoas estão dizendo que foram túneis construíram túneis para tirá-lo, outros dizem que foi helicóptero, outros dizem que foi pelo mar, outros pelo chão. Mas todos nós sabemos que a missão foi uma missão de sucesso. Tá? Então eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque vamos bater um papo sobre isso aqui. Olha só, esse vídeo aqui fala de algumas coisas sobre isso, vamos lá. A operação silenciosa e cirúrgica das forças de segurança norte-americanas que invadiram a Venezuela causou revolta no ditador venezuelano Nicolás Maduro, que mesmo estando na Rússia, já começou a buscar um culpado em seu regime. Diosdado Cabello, o número 2 do chavismo, tentou se antecipar à reação de Maduro
e declarou que foi ele quem negociou a saída dos opositores com os Estados Unidos. Mas essa afirmação caiu por terra diante das declarações do secretário de Estado Marco Rubio e da opositora resgatada Magali Meda. Ambos garantiram que a operação foi conduzida de forma unilateral pelos Estados Unidos e sem qualquer tipo de acordo ou conhecimento do regime chavista. A ordem partiu diretamente de Donald Trump e foi executada com precisão pela Força Delta, com apoio da Força Aérea e Marinha norte-americana, além de interceptações da CIA. Sendo esta uma das manobras mais ousadas já realizadas dentro do território venezuelano dos últimos tempos. A reação de Maduro ao saber que o país havia sido invadido enquanto ele estava em visita a Vladimir Putin na Rússia foi imediata. A operação pegou o regime completamente desprevenido, revelando a vulnerabilidade do aparato de segurança bolivariano. A embaixada da Argentina em Caracas, onde os 5 opositores estavam asilados há mais de 400 dias, foi o ponto central do resgate. Nem o governo chavista, nem o governo brasileiro, que era responsável pela custódia da missão diplomática, receberam qualquer informação prévia sobre a operação. Horas depois da ação, Magali Meda publicou imagens nas redes sociais, revelando que as casas dos opositores resgatados foram invadidas por forças do regime na Venezuela. A operação de resgate aconteceu sem alarde, sem disparos e com extrema eficácia. Quando os venezuelanos souberam do ocorrido, os 5 opositores já estavam em solo norte-americano. O momento exato da ação foi cuidadosamente calculado pelos Estados Unidos para coincidir com a viagem de Maduro à Rússia, deixando um vácuo no comando da segurança nacional venezuelana. Fontes próximas ao Pentágono afirmaram que soldados da Força Delta foram infiltrados dias antes do resgate, disfarçados entre a população civil. Todos os soldados escalados para a missão falavam espanhol fluentemente e possuíam características físicas típicas de cidadãos venezuelanos. Isso foi fundamental para o sucesso da infiltração e da extração dos alvos, que foram retirados por helicópteros com tecnologia furtiva, semelhantes aos utilizados na operação contra Osama Bin Laden em 2011. Pessoal, vamos a algumas coisas que nós precisamos falar sobre esse vídeo. Tudo é uma especulação. Ninguém sabe de fato como, por exemplo, nesse vídeo eles afirmam que foi Delta. Olha, nós temos 2 grupos nos Estados Unidos especiais que fazem esse tipo de missão. Um seria o Navy SEALs, aqueles que foram atrás do Osama Bin Laden, e o outro seria a Delta. Nos últimos acontecimentos históricos nos Estados Unidos, na minha opinião, está mais provável que foram os Navy SEALs do que foram os Deltas. Mas os dois têm capacidades e os dois fazem esse tipo de missão. Esse vídeo também diz que não houve nenhum disparo. Não sabemos. Nós sabemos que eles chegaram de uma forma e podem sim ter neutralizado inimigos venezuelanos sem que ninguém saiba, né, com supressores nas armas, etc e tal. Então, essas informações a gente nunca vai ficar sabendo. E também diz que eles, algumas pessoas dizem que eles vieram por helicóptero, outras pessoas dizem que foram resgatados por helicóptero, chegaram ou foram, outros dizem que foi pelo mar. Chegaram pelo mar à noite e foram até ali. Então, são várias coisas que a gente tem que especular. Não sabemos de fato o que aconteceu. O que nós sabemos? Os Estados Unidos invadiu, liberou os 5 que estavam presos. A mãe da Corina Machado também foi levada para a Colômbia. Então, muitas pessoas acreditam pelo fato da mãe ter sido levada para a Colômbia. Então, muitos acreditam que eles podem ter entrado por terra pela Colômbia, porque pode ter vindo pela praia, pelo mar. O Navy SEALs faz muito bem isso. Podem ter vindo também pela Colômbia. Então, como eles regressaram à Colômbia, a mãe da Corina Machado foi para a Colômbia, então pode ser que eles tenham entrado pela Colômbia, tá? E o que eu fiz? Eu fiz uma análise aqui, joguei no chat, no Grok, na inteligência artificial, e debati por algumas horas, colocando pontos históricos, suposições, para que a inteligência artificial fizesse uma análise. E olha só a análise da inteligência artificial. Eu pedi que eles fizessem uma reconstrução especulativa da missão, levando todos os fatos, todos os contextos. E olha só o que a inteligência artificial fez. Vê se você concorda com a inteligência artificial, né? Olha aqui, ó. Reconstrução, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Talvez você consiga ler junto comigo. Peraí, não sei se eu consegui aumentar mais. Peraí. Aqui, ó. Reconstrução especulativa da missão.
Com base em operação histórica semelhantes, exemplo, a Operação Neptune Spear, resgates no Iraque, ou tentativa de resgate no Irã em 1980, a missão provavelmente seguiu estas fases. Olha só como é que seguiu. Fase 1. Planejamento e inteligência, semanas e meses antes da coleta de inteligência. A CIA, em conjunto com o Departamento de Estado, possivelmente agências argentinas, coletou informações detalhadas sobre a embaixada, sua segurança, rotina das forças venezuelanas e estados dos reféns. Fontes humanas, RUMIT, Centro de Caracas, incluindo contato da oposição venezuelana ou diplomatas argentinos, fornecendo dados sobre o caso. Imagem de satélite, SIGINT. Os drones monitoraram movimentos de tropas e milícias ao redor da embaixada. Informações sobre a mãe de Corina Machado, possivelmente detida em outro local, exigiria inteligência adicional para localizar e planejar o seu resgate simultâneo. Coordenação diplomática. Os Estados Unidos negociaram com a Argentina para garantir a cooperação, possivelmente envolvendo diplomatas da embaixada para facilitar o acesso ao fornecer informações internas. Um plano de contingência foi estabelecido para lidar com reações do regime venezuelano, incluindo comunicação para culpar o regime por violação de direitos internacionais, como cerco à embaixada. Simulações. A unidade de escolha SEALs ou Delta realizou treinamento em réplicas de embaixada construídas em bases nos Estados Unidos ou em países aliados. Exemplos, Colômbia ou Curacão. Você vê que eu uso o exemplo de Colômbia. Eu acho que pode ter sido esse treinamento na Colômbia. Cenário incluíram infiltração noturna, neutralização silenciosa de guardas e extração sob fogo. Eu concordo, na minha opinião. Eles entraram à noite, obviamente, né? E neutralizaram guardas. Eu acho que pessoas morreram, sim, nesse evento. Os bandidos, obviamente. Infiltração, dia da operação, método de inserção. Hipótese marítima. Então aqui ele dá hipótese do que ele pode ter acontecido. Vamos lá. Você vai no comentário, diz pra mim qual a hipótese você acredita mais. Hipótese 1. Hipótese marítima SEALs. A equipe foi inserida via submarino ou embarcação rápida no Caribe, desembarcando em uma praia isolada próxima a Caracas ou em um ponto de rendezvous. De lá, moveram-se por terra em veículos civis ou a pé, disfarçado para evitar detecção. Então, essa é a hipótese 1. Eles vieram pela praia, né? Esconderam ali pela praia, trocaram de roupa, se infiltraram como pessoas ali do povo, né? Hipótese 2. Hipótese terrestre, com a Delta. A equipe entrou via Colômbia, cruzando a fronteira com apoio de forças locais ou em operação clandestina, usando rotas conhecidas por opositores e contrabandistas. Essa é a hipótese 2. Hipótese 3. Hipótese aérea, menos provável, mais possível. Seria uma inserção por paraquedas, ralo, alta altitude, baixa abertura, em um ponto remoto, seguida de deslocamento terrestre. Quer dizer, seriam saltos de paraquedas muito altos. Você fala assim, Fábio, mas o barulho do avião não, seriam tão altos que eles nem iam escutar o barulho do avião, né? Eles pulariam de salto muito alto. Timing. A operação ocorreu à noite, provavelmente entre 1 e 4 da manhã, para maximizar a cobertura da escuridão e reduzir vigilância. Equipamentos. Armas suprimidas, pistolas e carabinas com silenciadores para neutralizar de maneira silenciosa. Óculos de visão noturna, comunicação criptografadas e drones táticos para monitoramento de tempo real. Equipamentos leves para mobilidade, como coletes balísticos, granadas de atordoamento para contingências. Assalto à embaixada e resgate. Como que foi a entrada? A equipe contornou ou neutralizou discretamente quaisquer guardas venezuelanos, o pessoal da SABIN ou milícias, ao redor da embaixada. Isso pode ter envolvido distrações, explosões controladas em outro ponto da cidade ou suborno de guardas, uma tática comum em operações clandestinas. Acesso à embaixada foi provavelmente facilitado por um diplomata argentino ou por uma entrada previamente identificada, janela, porta secundária. Resgate dos 5 opositores. A equipe localizou os opositores dentro da embaixada, provavelmente em um quarto seguro ou área designada, com base em inteligência prévia. Identificação rápida foi feita para evitar confusão, palavra de código ou reconhecimento visual. Resgate da mãe da Corina Machado. Se ela estava em outro local, exemplo, prisão ou casa de vigilância, uma segunda equipe ou o mesmo grupo de operação coordenada executou um resgate simultâneo. Isso exigiria precisão extrema para sincronizar os 2 assaltos. Alternativamente, ela pode ter sido transferida para a embaixada antes da operação, simplificando a logística. Então, nós sabemos que ela também foi resgatada. Esse ponto é interessante, né? Eles tiveram que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Talvez pegaram a mãe da Corina Machado primeiro, levaram já para a próxima embaixada e dali a extração. Neutralizações de ameaças.
Qualquer resistência, guardas ou militâncias, foi eliminado silenciosamente com armas suprimidas ou técnicas não letais. Mobilização. A operação evitou combates prolongados para não atrair reforços venezuelanos. Quem é que acha aqui que você acha que houve casualidades? Vai no comentário, você acha que os guardas venezuelanos certamente morreram. Exfiltração, saída de Caracas, né? Como é que eles fugiram? Os reféns e a equipe saíram da embaixada em veículos civis, vans ou carro discreto, ou a pé, movendo-se para um ponto de extração predeterminado. Rotas alternativas foram planejadas para evitar bloqueios ou checkpoints na Venezuela. Método de extração marítima, o SEALs. A equipe e os reféns foram transportados para a costa, onde embarcações rápidas ou submarinos o aguardavam. Helicópteros, né, o MH-60 do Black Hawk, podem ter sido usados para uma extração aérea curta até o navio do Caribe. Você sabe que o helicóptero faria um barulho muito alto, mas no caso da extração, o helicóptero já teria pego as pessoas, não tem problema de ter feito barulho, né? Para chegar, não pode ter sido helicóptero. Para sair, helicóptero estaria ok. Só que seria pelo mar. Então, pelo mar, levaria a pessoa até a praia, da praia teria o barquinho escondido, do barco levava até um barco mais rápido, um submarino, ou direto para uma ilha do Caribe. Se for por helicóptero, o helicóptero levava até um navio que estava esperando no oceano. Terrestre, pela Delta. A equipe cruzou a fronteira com a Colômbia, possivelmente com o apoio de forças colombianas ou aliados da oposição venezuelana. Esse ponto também é interessante porque nós sabemos que a mãe da Corina Machado foi para a Colômbia. Então, os deltas iriam pela terra e os Navy SEALs iriam pelo mar. Então, se foi os deltas, provavelmente foram pela Colômbia. A aérea. Uma extradição por helicóptero de uma base temporária em Caracas ou arredores, embora arriscada devido à detecção por radares venezuelanos. O problema do helicóptero, do avião, são os radares venezuelanos, né? Apoio de aviões de vigilância, exemplo, drones e Reapers. Equipes de inteligência monitoraram a operação em tempo real, prontos para intervir com apoio aéreo e desviar forças venezuelanas se necessário. Pós-operação, transferência dos reféns. Os resgatados foram levados para um país seguro, Colômbia, Argentina ou a base dos Estados Unidos no Caribe, como Guantánamo. Comunicados oficiais, como Marco Rubio, confirmaram o sucesso da operação. Desinformação. Os Estados Unidos podem ter espalhado narrativas para confundir o regime venezuelano, como sugerir que os reféns escaparam por meios próprios ou com ajuda interna. Reação venezuelana. O regime provavelmente respondeu com propaganda, acusando os Estados Unidos de violação de soberania, mas falta de provas concretas limitou sua capacidade de esclarecer o conflito. Paralelos históricos. Essa construção é inspirada em operações reais de forças especiais. Operação Neptune Spear, em 2011, infiltrou-se no Paquistão, neutralizou alvos e exfiltrou-se sem escalada, usando helicópteros furtivos. A missão na Venezuela exigiria sigilo semelhante, mas em um ambiente urbano mais complexo. Resgate Jessica Lynch, em 2003. Forças especiais dos Estados Unidos, incluindo SEALs e Rangers, resgataram uma prisioneira do Iraque, com coordenação precisa e extração rápida. A missão venezuelana teria semelhanças na lógica de resgate. Operação Eagle Claw, 1980. Embora um fracasso, a tentativa de resgate aos reféns do Irã pela Delta Força destacou a importância da inteligência precisa e extradição confiável, lições aplicadas em missões modernas. Resgate do Lemming, 2014. SEALs e Delta realizaram operação para liberar reféns em ambiente hostis, usando infiltração noturna e extradição aérea, semelhantes ao que pode ter ocorrido em Caracas. Fatores-chave para o sucesso. Sigilo. A operação não foi detectada até sua conclusão, indicando planejamento meticuloso e contra-inteligência eficaz. Velocidade. A missão foi concluída em poucas horas, minimizando o risco de resposta venezuelana. Coordenação. A colaboração entre os Estados Unidos e a Argentina, possivelmente aliados regionais, e Colômbia, por exemplo, foi crucial. Tecnologia. Drones, comunicações criptografadas, inteligência a tempo real, permitindo a execução. Limitações da análise. Falta de dados oficiais sem relatórios classificados. Essa reconstrução é especulativa e baseada em padrões históricos. Variáveis desconhecidas. Localização exata da mãe da Corina Machado, o nível de resistência venezuelana e o método de extradição permanecem incertos. Especulação no X. Postagem no X menciona SEALs ou Delta, mas carecem de fontes verificáveis, refletindo apenas opiniões públicas. Eu acho que é muito interessante. O que você acha aí? Vai no comentário, você acha que foi Navy SEALs? Você acha que foi os Deltas? Ou foram os dois juntos? Certamente, SEALs ou Deltas, eles trabalham sempre juntos. Eu acho que é interessante. E é um recado grande ao Maduro. Será Maduro o próximo? Essa é uma pergunta. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que ele é o único dominador
e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.